Então, queridos irmãos, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Continuando na série Conhecer Jesus é Tudo, na reta final, hoje vamos falar o capítulo 78 do Desejar de Todas as Nações, que tem como tema o Calvário. Conosco está o pastor Silvan Dasmin. Obrigado, pastor, por aceitar nosso convite, está aqui conosco, falando desse assunto tão importante. Que Deus lhe abençoe e que o Espírito Santo esteja com o Senhor. Seja bem-vindo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os que aqui estão nessa sala de oração. Amém. Muito bem, então, Amém. o nosso assunto hoje é o Calvário, um capítulo muito maravilhoso do Desejar de Todas as Nações, que vem nos trazendo lições maravilhosas. O que eu queria destacar nesse capítulo hoje é exatamente as lições que podemos aprender do Calvário. A palavra Calvário significa caveira. É um lugar onde eram mortos as pessoas criminosas. Os piores criminosos eram ali mortos. E Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, o Criador de todas as partes mais lindas que esse mundo já viu, agora morre num lugar tão triste, num lugar tão repugnante, né? Tudo isso para nos salvar. Então, a lição de amor é a lição principal que tiramos desse capítulo. Lição de amor incondicional, amor ágape, amor desinteresseiro. Ele não nos amou esperando recompensa, mas foi um amor desinteressado. É esse tipo de amor que precisamos desenvolver em nossa vida cristã, o amor ágape. Também temos várias outras lições desse capítulo, dessa experiência, desse episódio. Além da grande lição do amor, que é o objetivo principal desse capítulo, nós também temos aqui várias outras lições, e eu destaco a abnegação, né? E assim muitas outras. Pois bem, irmãos, nós vamos aprender nesse capítulo, nós aprendemos, porque todos já leram, né? Apenas vamos fazer uma recapitulação rápida. Nesse capítulo nós aprendemos coisas maravilhosas para a nossa salvação. Coisas que é tudo, como o tema fala, né? Conhecer Jesus é tudo. Conhecendo o Calvário, nós podemos fortalecer a nossa fé, nós podemos nos manter firmes. A irmã White diz assim que nós precisamos ir ao Calvário. Como podemos ir ao Calvário? Pelo olho da fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, os que leram esse capítulo 78 do livro O Desejado de Todas as Nações podem ter certeza que foram ao Calvário. Na meditação de 89, a irmã diz que seguir as pisadas de Cristo, muitas pessoas viajam quilômetros e mais quilômetros, voam de avião, faz altos gastos para ir nos lugares onde Jesus andou. Ela diz assim, para seguirmos as pisadas de Cristo, para andar por onde Jesus andou, não é necessário ir à Palestina. Nós podemos andar por onde Jesus andou, aqui mesmo, onde estamos, indo ao Calvário. E é isso que o capítulo 78 do Desejado de Todas as Nações nos proporciona. A leitura desse capítulo nos proporciona a oportunidade de ir ao Calvário, de viver as cenas mais cruéis já manifestadas nesse mundo contra um inocente. Mas também nos proporciona a oportunidade de seguir as pisadas de Jesus, andar por onde ele andou, pela fé, fazendo o que ele fez,
E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para relembrar um pouco essas pisadas de Jesus e, pela graça dele manifestada em nossa vida, nós possamos andar por onde ele andou, praticar o que ele praticou em nosso viver diário, em nossa vida cristã. O objetivo do Calvário, daquela cena do Calvário, o primeiro ponto que eu quero mencionar é sobre o objetivo. A leitura desse capítulo começa dizendo assim: para santificar o povo pelo seu próprio sangue, Cristo padeceu fora da porta. Então, o objetivo principal dessa cena do Calvário, da morte de Jesus ali naquela cruz maldita, o objetivo principal foi santificar o seu povo. Foi salvar o seu povo, né? Como diz aqui no início do capítulo, na página ainda 741, o objetivo foi resgatar da maldição do pecado o seu povo. Então, esse foi o objetivo principal. Agora, é interessante que Jesus devia ser morto fora da porta, né? No livro aos Hebreus, fala que Jesus precisava ser morto fora da porta. Por que fora da porta? Dentro de Jerusalém, Jerusalém era a cidade honrada, Jerusalém era a cidade escolhida, e uma cena como aquela não podia ser praticada dentro das portas, dentro dos muros de Jerusalém. Jesus foi morto fora das portas, fora da porta de Jerusalém, porque ali era onde era executado os criminosos, né? Era ali onde era morto os piores bandidos da época. Hoje, quando nós vemos reportagem falando sobre grandes, periculosos, criminosos, a gente fica indignado com as ações de certos criminosos. E esses criminosos, muitas vezes, dependendo da posição social deles, eles são presos em cadeias de luxo. Se tiver curso superior, tem uma cela especial. Se for político, tem um tratamento especial. No entanto, Jesus, que era o Rei dos Reis, era o presidente geral da nação, e não só da nação, mas do universo, foi morto indignamente na pior cadeia, no pior local que esse mundo poderia ver. Muito bem. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para a fragilidade da raça humana. Esse capítulo nos mostra que aquela grande multidão que acompanhava o trajeto da via sacra, que subiam ao Calvário gritando: crucifica-o, crucifica-o, aquela mesma multidão foi aquela multidão que poucos dias atrás entrara com Jesus em Jerusalém, Jesus montado num jumento, e aquela mesma multidão que agora gritavam crucifica, foi a mesma que 5 dias atrás, ou 6, que foi no domingo, né? Chamado Domingo de Ramos pela Igreja Católica, foi o domingo que Jesus entrou em Jerusalém triunfante, né? Como um rei. Aquela mesma multidão estendia as suas vestes para Jesus passar. Aquela mesma multidão honrava a Jesus gritando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E agora, essa mesma multidão que aplaudiu Jesus, que exaltou Jesus, que honrou Jesus, 5 dias após apenas, agora grita: crucifica-o, trata-o como criminoso. Dá para os irmãos entender a fragilidade do ser humano, como o ser humano é inconstante? Queridos, a gente lê
esse episódio, a gente fica revoltado um pouco, né? A gente fica assim, como é que pode as pessoas ficarem tão cegas a ponto de crucificar, de gritar e mandando crucificar aquele que poucos dias atrás estava sendo aplaudido. Mas, meus queridos, eu quero dizer a vocês, a todos que nos ouvem, que isso não aconteceu somente com os judeus, não. Hoje nós encontramos pessoas em nosso meio, no meio da cristandade, que estão exaltando, louvando a Deus, estão aplaudindo Jesus, em outras palavras, e quando vem uma circunstância adversa, quando vem uma enxurrada da multidão levando para o lado errado, essas pessoas, sem perceber, se infiltram no meio delas e agora estão desonrando o seu Salvador. Isso acontece, às vezes, dentro da igreja. Pessoas que uma vez defendem tanto a verdade, muito em breve está publicando aí nas redes sociais algo contrário àquilo que professou. Não é verdade? Então é para a gente ver, nosso, o quanto nós somos frágeis. Esse é esse registro dessa multidão mandando crucificar Jesus, sendo que há 5 dias atrás estava aplaudindo, é um registro que nos serve de advertência. É um registro que nos chama a atenção para a necessidade que temos de vigilância e oração. Somente os cristãos que vigiam e oram a cada instante, apegando-se a Cristo, somente esses vão permanecer firmes. Esteja Jesus montado como rei ou esteja ele sendo crucificado, vão permanecer firmes. Ou seja, estejamos bem ou em circunstâncias piores, iremos permanecer firmes, se formos vigilantes e homens e mulheres de oração. Porque, do contrário, seguiremos os mesmos passos dessa multidão. Aplaudiremos Jesus quando tudo está bem para o nosso lado. Quando nós temos dinheiro, quando nós temos uma família bem organizada, quando todos na igreja nos abraçam, mas quando saímos, quando Deus permite que saiamos dessas circunstâncias e entramos numa circunstância adversa, quando perdemos o emprego, quando perdemos alguns amigos, alguns parentes, aí nós iremos gritar também como aquela multidão escarnecendo, crucifica. Então nós precisamos, queridos, de muita vigilância e oração. Para que não caiamos nesse erro, né? De falsidade, de personalidade dupla. Não é verdade? Na página 743, tem um trechozinho que diz assim: da multidão que acompanhava o Salvador ao Calvário, muitos o haviam seguido com jubilosos hosanas e agitando palmas enquanto marchavam triunfantemente para Jerusalém. Mas não poucos dos que então lhes entoaram louvores, porque era popular assim fazer, avolumavam agora o clamor: crucifica. Percebe? Eles entoavam louvor na entrada de Jesus, porque assim era favorável, né? Entoavam louvor porque era popular fazer. Muitas pessoas estão seguindo a Jesus hoje porque hoje tornou-se popular professar seguir a Cristo. Então, mas o nosso motivo não é popularidade, meus queridos. Agora, o que mais me chamou a atenção, irmãos, não foi dessa multidão, foi dos próprios discípulos de Jesus. Continuando aqui a leitura, veja o que a irmã fala dos discípulos, daqueles que andaram 3 anos e meio ao lado do seu mestre. Veja o que aconteceu com eles também. Diz assim a serva do Senhor: quando Jesus cavalgava o jumento em direção a Jerusalém, as esperanças dos discípulos subiram ao mais alto grau. Tinham-se-lhe aglomerado em torno, sentindo-se elevada a honra, está ligados a ele. Ou seja, quando Jesus ia entrando em Jerusalém montado num animal como um rei, né?
e todos aplaudindo, os Jesus ficaram ao seu lado, bem pertinho. Por quê? Porque Jesus estava sendo honrado. Mas olha o que aconteceu na segunda cena. Agora, em sua humilhação, seguiram-no à distância. Está vendo? Estavam possuídos de pesar e curvados ante o malogro das suas esperanças. Então, enquanto Jesus estava sendo honrado, enquanto estava sendo favorável ser um seguidor de Jesus, os discípulos estavam ali ao lado dele. Estavam ali bem juntinho deles, porque ele estava sendo exaltado, estava sendo aplaudido. Mas quando Jesus estava sendo humilhado, maltratado, o que aconteceu com esses discípulos? Seguiram-no de longe. Só para observar o que estava acontecendo. Meus queridos, quantas vezes isso acontece conosco? Quando tudo vai bem, quando é para a honra, quando é para a exaltação, nós estamos, às vezes, firmes, animados, de cabeça erguida, né? Mas quando as circunstâncias mudam, quando vêm as provas, quando um filho se desvanece, quando a esposa ou o esposo deixa os caminhos de Deus, ou quem sabe estão contribuindo para isso, aí as coisas às vezes mudam. Aí aqueles que uma vez exaltavam Jesus, agora o segue de longe, se afasta, né? Mas isso é lição para nós, meus queridos. Mesmo os maiores discípulos, aqueles que estavam tão próximos dele, caiu nessa fraqueza. Nós precisamos nos apegar a Cristo para que essa fraqueza não caia sobre nós. Agora, outra lição que nós aprendemos aqui do Calvário, eu queria chamar a atenção dos ouvintes, sobre as mulheres que seguiram a Jesus. Interessante mencionar aqui que não foram poucas mulheres que seguiram Jesus. O capítulo aqui diz que foram muitas mulheres, naquela multidão se achavam muitas mulheres. Mulheres que seguiam que observavam a morte cruel daquele que não foi condenado. E aqui diz que as atenções dessas mulheres se fixavam-se em Jesus. Algumas delas o tinham visto antes. Outras lhe levaram os doentes e sofredores para ele curar. E assim, muitas delas tinham recebido a própria cura de Jesus. E tudo isso contribuiu para que elas continuassem ali, admiradas, sofrendo perante aquelas cenas cruéis. Agora, o que me chama a atenção foi a garra, a firmeza dessas mulheres em seguir a Jesus. Para os judeus, queridos, mulher era como um objeto, era algo fraco, era algo sem valor. Mas na hora mais cruel, na hora que Jesus mais precisava de apoio, não foram os homens, não foram os sacerdotes, não foram aqueles grandes homens que estiveram ao seu lado, ao pé da cruz. Não foram nem os seus discípulos, mas sim, foi essas mulheres. As mulheres foi que seguiram Jesus mais de perto e chorando, angustiadas pelo sofrimento dele. Então, isso vale a pena uma consideração, porque às vezes aquelas pessoas que nós consideramos mais desprezíveis diante de Deus são as que mais estão ali, mais desprezíveis para nós, são as que mais estão ao nosso lado na hora do sofrimento. Lembremos disso. Outro ponto, outra lição muito grande a ser considerada nesse capítulo é a contradição do procedimento, do comportamento dos dois discípulos, dos dois ladrões,
versus Jesus. Na página 744 do desejado, aqui fala do comportamento totalmente diferente. O que acontecia quando os dois ladrões eram colocados, amarrados as mãos e pregados na cruz? Aqui diz que, enquanto isso, eles lutaram as mãos dos soldados. Eles tentavam se soltar de todo jeito. Eles reagiram. Enquanto eles puderam se defender, eles se defenderam. Eu imagino a luta desses dois ladrões para ser colocado na cruz. A resistência deles, as injúrias, as blasfêmias, né? Jesus, porém, diz aqui, apenas inspirado, manifestou um comportamento totalmente diferente. A mansidão, aqui diz que o Jesus nenhuma resistência opôs. A mãe de Jesus, olhando ali, apoiada por João, o discípulo amado, seguira seu filho ao Calvário. Observava ele desmaiando algumas vezes sobre o peso da cruz. E esperava, até naquele momento, que ele se defendesse a si mesmo. Que ele usasse o seu poder para se defender e se soltar daquela cruz e dar a volta por cima. Ou seja, a própria mãe de Jesus esperava uma reação dele. Mas isso não aconteceu. Aqui diz assim, o Salvador não murmurou uma queixa sequer. O rosto permaneceu-lhe calmo e sereno. Olha que lição para nós. Mas grandes gotas de suor borbulhavam-lhe na fronte. Nenhuma mão piedosa a enxugar-lhe o rosto, do rosto o suor da morte. Nem palavras de simpatia e inabalável fidelidade para lhe confortar o coração humano. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus amaldiçoava eles. Foi assim? Não. Enquanto os soldados executavam a cruel obra de crucifixão, Jesus orava pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Que contraste, né, irmãos? Enquanto os ladrões blasfemavam e tentavam se soltar da cruz, xingando aqueles soldados, Jesus estava do outro lado sendo amarrado, sendo crucificado e orando pelos seus inimigos. Irmãos, para mim não existe lição maior do que essa. Você sendo maltratado, cuspido, batido, açoitado, blasfemado, injuriado, e agora você dizer, Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Queridos, aqui diz que dos lábios de Jesus nenhuma maldição foi invocada sobre os soldados que eu estava maltratando. Então, nenhuma maldição, nenhuma vingança pediu contra os sacerdotes e príncipes que tramaram aquela cena. Não houve pedido de vingança. Em nenhum momento Jesus orou, Pai, retribua para eles essa maldade. Não. Pelo contrário, Pai, não impute-lhes essa maldade. Queridos, esse é o comportamento de todos que seguem a Jesus aqui na Terra. Nós precisamos aprender essa lição. Nós precisamos aprender a perdoar. Perdão é o bálsamo para todo cristão. Nós precisamos seguir a Jesus nessas pisadas também, nesse exemplo de compaixão pelos que erram, nesse exemplo de compaixão por aqueles que nos maldizem, por aqueles que são contrários a nós. Não cabe a nós, a mim, a você, julgar aqueles que nos condenam, julgar aqueles que nos odeiam, julgar aqueles que não concordam com a nossa religião. Não, precisamos fazer como Jesus. Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz, né? Essa semana nós estava
terminamos domingo uma reportagem de férias com 34 adolescentes, numa cidade de Minas Gerais muito católica, cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, uma cidade bem financeiramente, um povo um tanto assim exaltado, né? Muitos católicos, a igreja, para vocês terem uma ideia, a igreja adventista, que é uma igreja bem popular, tem somente uma igreja lá nessa grande cidade. E nós começamos a vender, trabalhamos duas semanas com o livro As Profecias de Apocalipse e Daniel. E foi um trabalho maravilhoso. Deus abriu portas assim, mesmo no meio dos inimigos. Mas um dia, apesar de muitas bênçãos nós já temos recebido, muitas vendas, muitos contatos, muitas orações, lá nessa reportagem de férias, nós conseguimos fazer a inscrição de 154 inscrições para o curso bíblico. Já tem pessoas lá estudando, né? Mas, de vez em quando, a gente encontrava algumas bordoadas. E eu lembro de uma vez que eu estava monitorando 2 adolescentes, a gente geralmente tinha um obreiro missionário para cada 2 ou 3. Eu estava com 2, e quando um moço nos recebeu assim com tanto de desprezo, né? E quando nós saímos, quando ele fechou a porta, um dos jovenzinhos falou assim: "Ah, irmão", tipo assim, não falou com essas palavras, mas vamos pedir que dê essas fogo do céu para essa. Eu falei: "Não, filho, não é assim que a gente trabalha. A gente precisamos orar por eles. Precisamos fazer o que Jesus fez, né?" E quando eu citei essa oração de Jesus, o adolescente falou: de fato, irmão, se Jesus, que não tinha culpa, não era pecador, não, que era o Filho de Deus, tinha poder para isso, ele não reivindicou a sua honra, né? Quem somos nós? Pois é verdade. A oração por seus inimigos, aqui é um destaque nesse capítulo, né? Nós precisamos aprender essa lição, orar pelos nossos inimigos. Agora, em cima da cabeça de Jesus tinha uma coroa e uma escrita: Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Irmãos, quando eu comecei a estudar a Bíblia e percebi essa escrita, eu não entendia direito por que essa escrita em cima de Jesus, rei dos judeus. E quando eu li o Desejado, eu já li o Desejado todo. No ano passado eu terminei mais uma vez a leitura desse livro maravilhoso. E eu não entendia, mas quando eu li o Desejado eu entendi quem foi que escreveu aquela letra, aquela frase: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Vocês lembram que os sacerdotes pediram para Pilato: olha, não coloque que ele é o rei dos judeus, mas sim que ele se diz ser o rei dos judeus. Aí é que vem explicando que os sacerdotes perceberam a besteira que tinha feito. Queridos, ali naquela cena do Calvário, tinha milhares e milhares de pessoas. Era a época da Páscoa e muita gente tinha vindo a Jerusalém. E aí, todos que passaram e viram essa frase eram despertados da consciência. E a irmã diz que mãos invisíveis moveram, deixa eu ver se eu acho aqui a parte, moveram Pilatos para escrever essa frase, né? Porque os próprios sacerdotes foi quem deram a sugestão para escrever, e depois eles queriam tirar, e Pilatos, já com raiva, porque percebeu a besteira que tinha feito, percebeu que tinha entregado um inocente para ser crucificado, por pressão deles, e agora tinha Pilatos já invocado com aquilo, já com raiva, já arrependido de ter feito aquilo, arrependido entre aspas. Aí falou: não, o que eu escrevi, já não deu mais ouvidos a eles. E a frase ficou lá. Por quê? Porque não foi objetivo de homem aquela frase. Aquela frase, diz aqui o livro Desejado, que foi
algo divino, foi mãos invisíveis que colocaram aquela frase ali. Foi a vontade de Deus. Na página 745, acho que está aqui. Um poder, aqui, olha, um poder mais alto do que Pilatos ou do que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição por sobre a cabeça de Jesus. Na providência divina, devia ela despertar a reflexão e o exame das Escrituras. O lugar em que Cristo estava crucificado achava-se próximo da cidade. Milhares de pessoas de todas as terras se encontravam em Jerusalém naquele tempo. E a inscrição declarava Jesus de Nazaré, o Messias, lhe chamaria a atenção. Então, essa frase, Jesus, Rei dos Judeus, chamava a atenção deles. Era uma verdade palpitante, transcrita por mão guiada por Deus. Tá? Foi nesse momento, a mão de Pilatos foi guiada por Deus, sem ele saber, para escrever essa frase, porque essa frase despertaria a curiosidade e o interesse de milhares de pessoas que passavam por ali. Muito interessante isso aqui. Aos que passavam por ali, chamavam a atenção essa frase. Né? Muito bem. Ainda na página 746, irmãos, fala... Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto aqui. Jesus, aqui nessa parte, fala do cuidado que Jesus deseja que tenhamos pela saúde mental. Preste atenção só esse pequeno parágrafo que eu vou ler. Diz assim: aos que padeciam na cruz, aos que padeciam morte de cruz, era permitido ministrar uma porção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Todos os que eram crucificados, eles davam uma mistura, uma bebida preparada para amortecer a dor. Nós sabemos que foi dado para Pilatos uma esponja ensopada de vinagre. Né? Aqui diz assim: esta mesma porção foi oferecida a Jesus, mas havendo aprovado, ele a recusou. Por quê? Por que será que Jesus recusou aquela porção que ia amortecer a dor dele? Diz assim: Jesus jamais aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé devia ater-se firmemente a Deus. Essa era a sua única força. Obscurecer a mente era oferecer vantagem a Satanás. Queridos, quantas pessoas, quando estão passando por dificuldades, quando estão passando por provas, quando estão passando por circunstâncias adversas, mete a cara no vício, mete a cara na bebida alcoólica, para anuviar a mente, deixa eu usar aqui a frase, para amortecer a mente dos sofrimentos. Mas aqui diz que Jesus não aceitaria nada que amortecesse a mente. A mente, ela precisa estar sã, precisa estar em perfeito funcionamento. Obscurecer a mente é oferecer vantagem a Satanás. Então, meus queridos, nós precisamos estar com a mente boa. E como é que qual deve ser o nosso procedimento se nós mantermos a nossa mente em perfeita... Para nós manter a nossa mente em perfeito funcionamento, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos cuidar do nosso sono, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, em quem eles se demoram. Então, tem uma série de observações que nós precisamos obedecer se quisermos ter uma mente clara e sã. E nós precisamos dessa mente clara e sã, irmãos, porque os dias que nós estamos caminhando são dias obscuros, são dias de sofrimento. Se nós não tivermos com a nossa mente clara e sã, nós iremos padecer, nós iremos perder a fé. Nós precisamos disso aqui.
E já para concluir, no Calvário se revelou mais uma vez a divindade de Cristo. Aqui diz assim que no batismo de Jesus, na página 746, diz que foram duas ocasiões especiais quando Deus comprovou a divindade de seu Filho. Eu fico estarrecido, eu fico me perguntando como que a pessoa hoje, quantas pessoas hoje negam a divindade de Cristo, né? Como grupo de histórico, e esse grupo está se infiltrando dentro da igreja, da nossa igreja, né? Muitos têm acontecido de sair da igreja com esse pensamento que Cristo é apenas gerado, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então negam a divindade de Cristo. Mas aqui diz que Deus comprovou a divindade de Cristo por muitas vezes, mas especialmente no batismo dele, quando ele disse: "Este é o meu filho amado, em quem me compraz". E aqui Moisés diz que tanto no batismo e na transfiguração, a voz de Deus se fizeram ouvir, proclamando Cristo, seu Filho. Outra vez agora, justamente antes de ser Cristo traído, o Pai falara, testificando de sua divindade. Novamente, Deus fala, comprovando ali na hora da morte a divindade de Cristo. Então, Cristo não é um ser gerado em milhares de anos no passado. Não, ele é o próprio Deus. Ele é divino. Se assim não for, ele não teria poder de nos salvar. Agora, queridos, nesse capítulo tem uma lição que nós precisamos pedir muita força a Deus para que ela possa ser praticada por nós no dia a dia do nosso viver. Na página 749 fala que Jesus poderia haver descido da cruz. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter descido da cruz e desistido daquele plano. Mas diz assim: mas foi porque ele se não salvou a si mesmo que o pecador tem esperança de perdão e favor para com Deus. Irmãos, querer salvar a si mesmo, querer defender causa própria, é a pior coisa para o ser humano. O Filho de Deus, o Rei do Universo, não defendeu a sua própria causa. Ele não salvou-se a si mesmo. Deixou ser levado pelos seus inimigos até a morte, porque ele quer nos dar salvação. Então, quando tiverem te injuriando, quando tiverem levantando falso, calúnia contra você, não procure a sua defesa. Entregue tudo nas mãos daquele que é capaz de te salvar, capaz de te defender. Essa foi a lição dada por Cristo. Ele não procurou a sua própria reputação. Ele se entregou nas mãos dos malfeitores, mas a vitória, para nos dar a vitória também. Ele esvaziou-se de si mesmo. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer o mesmo, né? Nisso está a nossa salvação. O conforto, aqui também fala que o conforto que Cristo deveria reivindicar, é o que muitos tentam hoje, né? Teria deixado dele ganhar a nossa salvação. Se ele tivesse buscado o seu próprio conforto, a nossa salvação estaria em jogo, né? Mas não foi assim que ele fez. Agora, queridos, eu quero concluir esse capítulo, quero concluir essa mensagem falando do maior conforto que Cristo teve. Em todo aquele trajeto, em toda a sua vida de ministério, o maior conforto que Cristo teve foi ali, nos seus últimos momentos, ouvir dos lábios de um pecador que aceitava ele. Naquele momento, quando Jesus ouviu dos lábios do ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Aqui o desejado de todas as nações diz que foi o maior conforto que Cristo teve. Esse é o conforto daqueles que pregam o evangelho. Ouvir que alguém se converteu pelos seus esforços, pela sua colaboração. Agora, queridos, a lição para nós: não devemos julgar as pessoas pelas aparências.
Aquele que estava sendo crucificado como malfeitor, aquele bandido, foi a pessoa que trouxe o maior conforto para o filho de Deus. Já pensaram nisso? Aqueles que a gente pensa que são os mais pecadores, que jamais aceitariam a nossa fé, às vezes pode ser um que venha trazer conforto e alegria para o coração de Jesus. O meu desejo e a minha oração, meus queridos, é que nós aprendamos cada vez mais as lições dessa cena do Calvário, que possamos pôr em prática na nossa vida diária. Que Deus nos abençoe para isso, é o meu desejo e a minha oração. Amém.